Olá, este é o programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, que hoje traz a trajetória política e de vida do deputado Roberto Massafera, engenheiro civil formado pela USP de São Carlos. Como eu disse, começou a beber na fonte da política quando começaram as lutas pela redemocratização do país. E agora vamos falar de desafios mais recentes, os sucessivos mandatos nesta Casa de Leis e planos futuros. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Alesp. É um prazer levar uma conversa com o senhor tão cheia de conteúdo e de história, deputado. Obrigado. Tá bom, obrigado. Olha, eu vou começar com um pouco de filosofia. Aristóteles pregava de que a política é a arte de se trabalhar pelo bem comum. Você trabalha para você, você vai se realizando profissionalmente, vai montando o seu patrimônio. E uma hora a sociedade te cobra para você retribuir. E ao mesmo tempo isso, você também tem aquele pensamento da infância, da juventude, de que aí já a gente diria o seguinte, que o ideal da vida, na forma de entender de Goethe, né? Sim. O ideal da vida é, na idade madura, você realizar os sonhos da sua juventude. Da sua juventude. Então, você tem aquele sonho, aquela ideia. Às vezes esses sonhos vão se desmoronando, né? Eu sonhei em ser presidente da República, depois eu já desisti da ideia quando eu conheci mais a política, daí eu sonhei em ser governador, daí desisti. Aí eu fiquei contente de ser deputado. Vou falar do deputado. Sim. Primeiro mandato do senhor aqui, 2006, né? Foi uma... 2007, começo 2006. Eleito, eleição 2006. 2007. A política é feita de conjuntura. Eu sou um deputado distrital. Eu sou eleito por Araraquara, São Carlos, Matão, 40 cidades em volta, que eu trabalho por elas. Eu não sou deputado que trabalha por São José dos Campos, não. O governador trabalha, os deputados locais trabalham. Eu vou com eles, eu voto com eles. Sim. Da mesma forma que eles me ajudam. Então, é bem nítido isso. Nesta primeira, segunda eleição, então, o que faz um deputado? Ele trabalha pela sua base regional, local. Educação, saúde, transporte, estradas, né? Meio ambiente, enfim, você tem toda essa lógica de trabalho localizado. Por exemplo, o prefeito de uma das cidades, vamos falar Matão, ou São Carlos, ou Araraquara, precisa de uma escola. Olha, estou precisando de uma escola. Tá? Então, você fala, então você tem que pôr no planejamento seu da cidade, a prova. A gente leva para o Estado, na delegacia regional, para fazer o planejamento regional, aprova. De lá vem para São Paulo, para o Conselho Estadual de Educação, aprova. Entra no outro ano, aprovado. Aí você, olha, agora tem que dar o terreno, vai na Câmara, faz uma lei, projeto de lei para doar o terreno. Depois vai para um órgão que faz o projeto de engenharia. Depois se orça. Arruma-se a verba para a licitação, se constrói e depois se inaugura. Né? Então, esse é o ciclo. 4 anos você leva. Mas então você veja bem, você tendo 40 cidades, você tem uma obra começando o pedido, a outra inaugurando. Sim. Então, todo ano você está inaugurando 4 obras, começando 4 e tem umas 20 em andamento. Isso na área da educação, isso na área da saúde, infraestrutura. Da infraestrutura, água, esgoto, tratamento de esgoto. Nós temos aqui em São Paulo a questão do água limpa, que os municípios, até 20 mil habitantes, o Estado fazia a estação de tratamento de esgoto. Sim. Aí o governador Geraldo Alckmin passou isso para 50 mil habitantes. Então, eu, prefeito de Araraquara, fiz 150 mil habitantes, fiz a estação de tratamento de esgoto de Araraquara, e depois São Carlos fez, Matão tem mais cidades fora dos limites. Cidades grandes. Aliás, eu digo aqui que Araraquara, São Carlos são as chamadas cidades 300%, 100% de água boa, encanada,
100% de coleta de esgoto, 100% de tratamento de esgoto, mas mesmo sendo uma região rica, deputado, ela também é muito desigual. Tem cidades pequenas, a gente pode falar de outras cidades menores também, e que dependem muito ainda da agricultura, desse mar de cana que está disseminado aí ao longo do estado de São Paulo. Como faz para dar a devida medida, a devida justiça para todos os paulistas? Olha, esse é um desafio. Primeiro, não existe paulista, existe brasileiro de São Paulo. Brasileiro, parece um discurso isso aí. É? Brasileiros de São Paulo, parece discurso. Segundo, olha só que interessante, uma pesquisa feita em São Carlos, ou Araraquara, ou Matão, sim, 50% dos atuais habitantes não nasceram lá, vieram. E dos outros 50%, metade, os pais não nasceram. Então, vamos dizer, cidadão local, sangue azul, paulistano, é pouco. São Paulo, então, é a maior cidade de nordestino do Brasil. Então, essa é a primeira. Segunda coisa, em 65, 50% da população do Brasil morava no campo. Hoje é 10%. Esse pessoal, essa migração do campo para a cidade gerou problemas. Né? Então, e nós não reagimos à altura dando educação e qualificação. Eu vou te explicar uma coisa rápida. Quando eu era moleque, ia numa fábrica, tinha um torno mecânico. O torneiro pegava uma peça de aço, fazia um desenhinho da peça, das medidas, media tudo, punha na máquina e ia torneando aquela peça. Então era um torneiro mecânico, ou era um soldador, era um montador, tal. Hoje, o menino vai na FATEC ou na ETEC e recebe uma instrução, aprende a programar no computador. O torno é totalmente digitalizado. É uma impressora 3D, na verdade. Você tem o programa, você desenha a peça, você faz, joga no computador, a máquina obedece o computador. Então, informatizou. Esse é o mundo moderno. No meu tempo não tinha telefone, não tinha celular, hoje nós temos celular, hoje nós temos... Enfim, é uma evolução rápida. A nossa sociedade não está preparando adequadamente a juventude. O que diria o senhor, por exemplo, quando a gente chega na telefonia 4G e metade das casas dos brasileiros, estou provocando um engenheiro, Roberto Massafera, metade da casa dos brasileiros sequer tem esgoto coletado e tratado? Deputado? Não está correto. É mais da metade? Vou te explicar. São Paulo é uma coisa. Sim. O Sul é quase igual a São Paulo. O Centro-Oeste é um pouco... O Nordeste é diferente. Então, Nordeste e Norte aí joga essa conta lá para cima. Sim. Olha, nós estamos aqui em 4 pessoas. Tem 4 frangos para comer. Sim. Eu como 2... Você come 1 e eles 2 dividem 1. Né? Então, essa é a estatística. Na verdade, não. São Paulo, ainda nós temos bons indicadores de saneamento. Isso nós sim. temos ainda pequenas... São 645 municípios no estado de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo trata o esgoto. Mas aqui na cabeceira do Alto Tietê, agora que nós estamos tendo Guarulhos, agora que nós estamos tendo... Itaquá, né? Então há um atraso. Então o Rio Tietê é poluído por isso. Ao mesmo tempo, Barueri já tem uma superestação, São Bernardo do Campo tem. Então é desigual ainda, não há uma igualdade. Então precisa se enfrentar isso adequadamente. Como deputado estadual, o senhor viu também essa dificuldade de arregimentar recursos para tentar diminuir essa desigualdade em São Paulo, deputado? Foram os seus 3 mandatos. Veja bem o seguinte, vou te dar um exemplo. O governador Geraldo Alckmin fez uma estação de tratamento de esgoto em Ibaté, custou 20 milhões. Fez em Descalvado, custou 15. Fez em Ribeirão Bonito, custou 10. Então, é limitado o orçamento do Estado, porque ele tem saneamento é saúde, mas hospital também é saúde. Então, o orçamento é limitado e as necessidades são crescentes. E você tem que investir na educação, na modernização, nos equipamentos, computador em sala de aula. Agora, enfim, é complexa a nossa sociedade. Por isso,
o governo tem que estabelecer prioridades. E hoje no mundo, hoje aqui, a gente fala que a prioridade é saúde, que a prioridade é segurança. Eu continuo falando e sempre digo, prioridade é a educação. Se você não reduzir esse ato que existe na educação dos nossos jovens, nós vamos ter isso aí, jovem desqualificado que não tem o que fazer. Sim. Deputado, o que falar também das discussões, o senhor acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar e até presidir reuniões do orçamento lá na sua Araraquara, na região central, e via a dificuldade dos municípios em se articularem também em consórcios, para atrair recursos, para fazer trabalhos coordenados. O senhor falou da questão do lixo, por exemplo, saneamento ambiental e a coleta dos resíduos sólidos. Por que dessa dificuldade tão grande de articular capitais, recursos e esforços, energias para calibrar para o mesmo setor, para tirar esse atraso, deputado? Eu vou te explicar um pouco. A questão partidária, 21 partidos. A questão política, deputado federal, que tem seu candidato a estadual, ou senador, ou a presidente. Então, você tem uma mistura, né? Se hoje eu sou prefeito de Araraquara, você é de São Carlos e ele de Matão, você é de um partido, eu sou de outro, sou de outro. Você começa a articular um consórcio regional para o lixo, daqui, o ano que vem tem eleição de prefeito, elege outro no teu lugar, outro no dele, outro no meu. Para tudo. Esses prefeitos não só param tudo, como eles não confiam no que você fez. Não há continuidade administrativa nisso. Então é muito difícil, né, você trabalhar nisso. Mas isso tudo não se traduz em desperdício? Ou seja, uma política pública que sequer dá frutos, é abandonada e aí começa um novo processo? Quem perde não é o cidadão, que é o contribuinte, aquele que paga os impostos? Mas no estado de São Paulo, a massa tributária é tão brutal que de todo o fundo de garantia que o governo federal arrecada aqui, só volta a 8%. De todo o dinheiro que a Caixa Econômica Federal aplica no Brasil, em São Paulo vem 10%, 15%. De todos os tributos, contribuições sociais que eles arrecadam, para São Paulo não vem mais que 10%. Então, tira-se dinheiro, uma sangria, mas não se repõe, não se empresta. Então, você tem dificuldade. Por exemplo, só para você entender a questão do lixo. Cidades pequenas têm o tal de lixão. Sim. Coleta o lixo e joga. Não faz nada. As cidades mais organizadas, que já têm plano de resíduo sólido, essas coisas, elas já têm o aterro sanitário. Muito bom. Você tem aqui em São Paulo o aterro sanitário da Bandeirantes saturado. Já lotou, não cabe mais nada. Então eles fecharam o aterro e produziram o gás. E o gás acionava lá umas turbinas para produzir energia. Sim. Muito bem. Agora o aterro ficou velho, não tem mais gás. Então, praticamente ficou perdido, né? E as cidades se organizaram, né? Assim, a coleta do lixo é uma etapa. Você coletar e levar para algum outro lugar é outra etapa. Aí, nesse transbordo, que a gente chama, você tira fora, faz a triagem. Sim. Metal, vidro, metal, vidro, plástico. O que sobra vai para o aterro. No aterro, esse material é um projetado, compactado, drenado, né, para tirar o chorume. E ele tem um tal de chorume. Sim. Então você tem que tirar o chorume. Então, vou te dar um exemplo. A Sabesp pega o chorume de uma estação, de um aterro, e trata. Joga no esgoto dela e trata o chorume, que é um esgoto. Sim. Ao mesmo tempo, a estação de tratamento da Sabesp, o seu resíduo final é um lodo. Esse lodo, no mundo inteiro, vira adubo ou combustível para a caldeira para gerar energia elétrica. Aqui ele vai para o leito do rio, é devolvido. Hein? Não, o lodo... O lodo é tratado para o aterro, troca é verdade, para o aterro. No aterro. É verdade. O chorume do aterro vem para a Sabesp tratar e ela manda o lodo para o aterro, né? Então, agora a tendência moderna é você produzir energia elétrica com o lixo. Sim. Ó, tira o plástico, vende.
tira o metal, vende. Tira o vidro, vende. O que sobrou, você vai compactar e vai queimar e vai produzir energia elétrica. Então, essa é a tendência, que nós ainda estamos começando. Agora, numa cidade grande como São Paulo, você tem uma possibilidade. Mas se você for lá para o sertão, né, uma cidade pequena de 5 mil habitantes, não tem essa. Você tem que fazer um consórcio de vários prefeitos para fazer alguma coisa. Para criar uma logística. E é o que eu te falei aí, você entra com a política partidária e financiamento. Você vai pegar o dinheiro no BNDES para fazer a obra, para fazer um tratamento, até um aterro. 3 prefeitos, eu, você e o outro. A gente assina o convênio e começa. Tem eleição ano que vem, nós caímos fora, outro vem e não faz. Pois é, que dificuldade. Grandes temas levados a essa Casa de Leis pelo mandato, deputado. Eu lembro aqui da CPI da fosfoetanolamina. É assim que fala, hein? Ali deu muito trabalho, hein, deputado? Deixa eu falar uma coisa. O deputado, eu, de Araraquara, tenho a representação local para fazer lá os problemas que eu já falei. Agora, aqui na Assembleia, os 94 deputados se dividem. No plenário, a partir das 4h30, para discutir projeto de lei deles, deputado ou do próprio governo, e, ao mesmo tempo, nas comissões temáticas, justiça, finança, transporte, presidiu saúde, a Comissão educação, de Constituição, né? e Justiça Muito aí, bom. redação. É um trabalho. Cada tema, antes de ir para a plenária votar, se discute lá. E depois você tem ainda a frente parlamentar e a CPI. Então, você vê que a atividade não pode... muito rica, né? É muito rica. E a CPI da fosfoetanolamina, que eu presidi, me mostrou uma coisa muito interessante. Eu vou resumir no seguinte. O governador Serra foi ministro da Saúde. Quando ministro da Saúde, ele criou os medicamentos genéricos. Quebra de patentes, Quebra de patente. Então, toda a comunidade produtora de remédio, laboratório, foi contra. Né? E ele, quando governador de São Paulo, ele fez a lei do fumo, proibido de fumar em ambiente público, em ambiente fechado e tal. No mundo inteiro, você vai para a Europa, nos Estados Unidos, tem muito mais fumante do que não fumante. Então, não existe... Nós temos aqui uma coisa mais evoluída do que no resto do mundo, que é proibir o fumante. Mas por que o Serra fez isso? Porque, primeiro, o genérico é mais barato. E, segundo, porque o fumante, a maior despesa dentro dos hospitais do Estado que o sistema sustenta é de câncer de pulmão, de fumante. E a segunda maior despesa é o câncer do fumante indireto, é aquele que não fuma, mas que no ambiente contraiu. Então, aí eu te falo da fosfoetanolamina. Nós temos um universo da nossa vida que provoca doença. Primeira coisa, radiação, raio-x, sol, te provoca câncer de pele, etc. Contaminação de agrotóxico na alimentação. A agricultura moderna, o agronegócio, com alta produtividade e exportação, usa muito agrotóxico, que fica resíduo no pasto, você joga um remendo para matar cigarrinha. O gado come. Aquele gado que comeu vai para o leite, fica o resíduo no leite. Então você está tomando um leite contaminado. Eu estou criando gado. O meu gado engorda. Se dá umas injeções de hormônio nesse gado para ele crescer mais rápido. Ou no frango, ou no suíno. Então, tudo isso vai deixando um resíduo. Tudo isso deixa um resíduo que, de uma certa forma, vai te provocar algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença. A vida moderna, celular, estresse, o estresse provoca doença. Você tem que ter uma vida que você fica calmo, não pode ficar nervoso, não pode brigar com a mulher, com os filhos, com o professor, com os alunos, e tomar cuidado. Então, isso provoca, né, as teorias modernas de câncer. Muito bom. Aí você vem com câncer, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, que é o procedimento normal. Ninguém fala. Todo dia, no Instituto do Câncer de São Paulo, chegam mais de 100 pessoas. E no Brasil todo, são quase 200 pessoas que se detectou que tem algum tipo de câncer.
essas pessoas vão se submeter a um tratamento. Pode dar certo, como pode não dar certo. Sim. Vamos dizer, 60%, 70% resolve, mas custa caro. Sim. A quimioterapia, Tudo. a radioterapia e agora a moderna imunoterapia. E se de repente você descobre que a casca de perroxo ajuda, Sim. ou você descobre que o limão ajuda, então, Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não ousar? Exatamente. Bom, nós fizemos uma lei aprovada no Congresso Nacional de que o paciente que já fez tudo que se conhece na normalidade da medicina Sim. e não teve sucesso, ele é chamado um paciente terminal. Um paciente, então, o nome correto no português é compassivo. Um paciente compassivo tem esperança. Sim. Então, por que você não pode dar alguma coisa para dar esperança para ele? Ninguém vendeu, digamos, a promessa de cura, mas a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Exato, a qualidade de vida. Muito bom. E a esperança. Então, tem um negócio que a gente chama efeito placebo. Você está doente, eu te dou uma pílula de açúcar, você pode ficar bom. Então, o teu sistema imunológico, dirigido pelo teu cérebro, passa a acreditar que aquilo vai te curar e você produz dentro do seu sistema imunológico. Então, e eles caçaram a lei que nós aprovamos, está caçada, está sob liminar. Por que tanta polêmica à época, deputado? Aliás, foi em abril, né, de 2018, quando foi aprovado o relatório final, todas as pessoas que foram ouvidas aqui, inclusive o diretor, né, do ICESP, à época, Paulo Hoff, né, falando do estudo de dosagem, a distribuição da substância, a absorção, os protocolos. Foi muito discutido, foi muito técnico, mas sempre acompanhado por pacientes. A CPI é aberta, as pessoas participavam. Gerou uma expectativa muito grande, deputado. Gerou. E acontece o seguinte, quando você faz uma pesquisa, que foi feito lá no ICESP, existe um protocolo que passa pelo Comitê de Ética da USP. E depois você faz um protocolo que é no Ministério da Saúde. Aí você faz a pesquisa. Então, você tem lá norma, roteiro. Não estou falando na questão jurídica, estou falando na questão técnica. Técnica, sim. Que vai funcionar ou não vai. Tinha que estudar 10 tipos de tumores. 10. Para cada tipo de tumor, você tinha que ter 21 pessoas. Estou falando de 210 pessoas 210 no mínimo. pessoas, muito bem. Uma pesquisa que se levou a cabo envolveu 78 pessoas. E o setor que mais se pesquisou, que foi câncer de intestino, pegaram 14 pessoas. Dessas, os outros foi 12, 10, 8, 5, 3, 2, 1. De fígado foi um só. Muito pouco, né? Não vale como pesquisa. Olha bem. Que absurdo, deputado. Desculpa a franqueza, mas... Olha bem, é um absurdo. Mas você tinha um protocolo que mandava e não seguiu. Então, é uma falha estatística. Bom, outra coisa, quando você fala em 21 pessoas para pesquisar, você pega um paciente terminal, mas pega um inicial. Sim. E você pega um placebo. Para ver a efetividade, né? Para ver, né? E pega um mais ou menos... Só se pegou paciente terminal. E os pacientes terminais que foram pesquisados, né? Não foram orientados. Por exemplo, qual é a dosagem correta? Você tinha que fazer algum teste. Sim. Qual que é a experiência? Não, começa com 3 pílulas por dia, tomando em 3 vezes. E eles davam 3 pílulas de uma vez só. Sim. Puxa, Então, aí não dá, né? Não dá para medir. Você veja bem o a seguinte, propriedade medicinal e nutritiva da fórmula. Você tem que ver o seguinte, nesse aspecto. Não sei se na Alemanha hoje, na Europa já, todo medicamento, todo antibiótico, você não é mais por via oral, é supositória, porque o intestino absorve melhor. Mais rápido, inclusive. Quando você toma por via oral, do estômago vai para o intestino fino, delgado e depois para o grosso. E lá que o alimento é absorvido para ir para o sangue e até o remédio também. Muito bom. Nesse aspecto, se você fizer uma quimioterapia, além de você destruir seu sistema imunológico, você destrói
o tecido Sim. do intestino que absorve o medicamento. Essa parte. É. Então o medicamento que você toma, ele passa direto. Algumas pessoas têm a sorte de não acontecer isso. Então tem efeito. A maioria não tem efeito. Quanto ao aprendizado, deputado, infelizmente só temos 3 minutos para o encerramento dessa conversa. Eu preciso das suas considerações finais. Eu lembro aqui ainda no último discurso proferido na tribuna desta casa, o senhor falava de agradecimento e do valor da democracia. O senhor continua com esse firme pensamento e fale de projetos futuros, deputado. No mundo inteiro, né, tem muitos regimes. Não conheço nada melhor que a democracia. Pode ser o parlamentarismo, mas é aquele que conquistou um voto e representa o povo. Sim. Acho que é o que tem de melhor. Tem muitos defeitos, porque o ser humano tem defeito. E você tem pessoas que representam grupos de interesse, grupos de pressão. Então, ainda a nossa democracia é falha nisso. Mas eu acredito na democracia, não tem coisa melhor. Ela tem seus pesos e contrapesos. Tem peso, Mesmo os pessimistas com o atual momento democrático... Os pessimistas... eu me lembro, o Paulo Guedes, não tem economista melhor que ele, pode ter igual. Estava lá na Comissão de Justiça em Brasília, e o cara falou, não, mas nesses 100 dias, o que vocês fizeram? O que vocês conseguiram? Ele falou, não, nós estamos tentando consertar, tentando melhorar, aprovar a reforma da Previdência, aprovar isso, aquele outro, a tributária. Sim. Não, mas não fez. Mas vocês estão aqui há 18 anos, vocês não fizeram nada, vocês acabaram com o Brasil, vocês saquearam o Brasil, e eu estou tentando ajudar e consertar. E tampou a boca. Então é o seguinte, eu acredito nisso. Não dá para você querer ficar em casa rezando, ou fumando charuto, ou bebendo uísque, enquanto o país está nessa situação. Nós temos que lutar pela educação, e temos que lutar pela saúde, e temos que pela qualidade de vida. E fica aqui a minha homenagem ao Serra, que foi governador, brilhante, ao Geraldo Alckmin, que foi um grande governador, investiu enquanto pôde, aguentou 4 anos sem quebrar o Estado hoje está inteiro, sem receita de cumprir. E o nosso governador eleito agora, João Dória, que ele traz toda uma dinâmica, toda uma vontade de ajudar a consertar. E ele está correto. Privatização, trazer empresas, trazer investimento, gerar serviço, e investir na educação, coisa que ele está fazendo. Então, você fala, por que não faz? Porque não tem dinheiro, não tem recurso. Nós estamos limitados à questão tributária. Os tributos, o grosso vai para o governo federal, e o menos para o Estado e menos para o município. Nós precisamos inverter isso. Mas nós temos hoje, eu digo a você o seguinte, pode ter certeza, o Bolsonaro, 29 anos deputado federal, ele convive nesse meio. Então você pode achar que tem certas atitudes dele que é tudo pensado. Ele faz atitude para chocar. E se ele fala alguma coisa a mais, vai lá o Paulo Guedes e conserta, vai não sei quem conserta. Ele não está se importando, porque o povo gosta da sinceridade de quem fala a verdade. O Brasil teve no caos. Nós estamos... Olha, deixar um mérito especial ao Michel Temer, porque ele soube conduzir a economia do país arrasada, nós somos saqueados, BNDES, Banco do Brasil, Petrobras, e ele soube trazer a transição e passar para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito numa época onde a condição nossa remonta no passado ao Jânio Quadros. Sim. Remonta, então, mas ele tem 29 anos de deputado federal e sabe o que está fazendo e tem uma equipe muito boa. Eu acredito que vai aprovar a reforma da Previdência, vai aprovar a reforma tributária e vai abrir o Brasil para um crescimento que o Brasil tem tudo para fazer. Assim seja. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Volte mais vezes neste Memórias do Poder Legislativo. Obrigado, muito deputado. Obrigado. Programa Memórias do Poder Legislativo com o deputado Roberto Massafera fica por aqui. Até a próxima oportunidade.